Olá, meu nome é Pedro Rocha de Cavalcante e esse aqui é o relatório técnico da implementação do problema 2 do grupo 3. Bom, nós fomos fazer a implementação da ULA, que é a nossa unidade lógico-aritmética, e a nossa implementação foi feita com linguagem de descrição de hardware, o VHDL, e ela foi simulada no Model Sim, que é um software de simulação. Bom, nós fizemos algumas correções de projeto, porque inicialmente nós tínhamos separadamente as operações de soma, subtração, incremento e decremento, mas nós consideramos juntá-las, devido à sua proximidade lógica, como um só operador, como um só circuito, né? E nós então criamos o nosso extensor aritmético, que veio de uma inspiração de um outro grupo, que apresentou também o seu projeto. Então nós criamos o extensor aritmético como uma unificação daqueles 4 operações de soma, subtração, incremento e decremento. Essa foi uma nossa correção que fizemos do nosso projeto anterior, e nós desenvolvemos o VHDL e desenvolvemos as simulações de cada uma das operações separadamente, do extensor aritmético e de cada uma das outras operações, e assim constatamos a funcionalidade da nossa ULA a nível prático. Bom, nosso extensor aritmético, como já foi descrito no nosso projeto, ele é basicamente uma série de somadores e meios somadores com portas inversoras, complementos A2 e algumas entradas fixas que constroem cada uma das operações, né? Por exemplo, a operação de soma bit a bit os números A e B binários, né? Uma subtração, por exemplo, é a soma do número A com um complemento A2 de B, ou seja, A mais menos B, né? Então nós temos aqui também o incremento como sendo A mais uma entrada fixa, que são de 1, e o decremento como uma entrada fixa do complemento A2 de 1, né? Do 1 binário. Pois bem, nós temos aqui então a implementação em VHDL do nosso extensor aritmético, né? Que considera que, como vocês podem ver, componentes como o somador de 8 bits, um extensor aritmético, ele é a entidade total, né? Ele considera também um seletor, porque o extensor aritmético ele tem as suas operações, mas será selecionada por um multiplexador. Então, o nosso extensor aritmético funciona dessa forma. Ele vai utilizar esse dispositivo de somadores completos, meios somadores, e o nosso seletor de operações. Ele trabalha tudo isso usando portas inversoras e entradas diretas. Pois bem, nós temos também as nossas portas lógicas, que são as portas mais básicas, e nós podemos implementá-las através das tabelas verdade de cada uma, né? Nós obtemos os mapas casa e sabemos as relações lógicas para construir cada uma das portas. Então a sua implementação em VHDL é bem trivial. Essas são as implementações, né, em VHDL de cada uma delas. Podem ver que as saídas se consistem basicamente da operação direta, né, entre elas, que é feita, o próprio software do Model Sim ele realiza, né? Essas operações, o AND ele já próprio realiza a operação de I, né? Pois bem, nós temos aqui o VHDL também da operação OR, VHDL da operação NOT e VHDL da operação XOR. Bom, nós temos também os deslocadores. Os nossos deslocadores, eles funcionam com multiplexadores, de forma que cada bit de um número ele é deslocado a partir do funcionamento de um multiplexador. De forma que um deslocamento à direita, por exemplo, o multiplexador ele seleciona o bit 3 e coloca numa posição dita 2. E seleciona o bit 2 daquele número e coloca numa posição dita 1, e assim em diante. E no deslocamento à direita, por exemplo, ele adiciona o 0 ao bit mais significativo, o bit mais à esquerda. Então um multiplexador ele já resolve o problema do VHDL dos deslocadores, né? Esse é o VHDL dos nossos deslocadores, deslocador à esquerda, por exemplo. E vejam que ele se consiste de um port map, né? de uma transposição de bits pré-definidos por zeros e pré-definidos pelos valores do bit de entrada, né? do número de entrada, A e B. Nós temos nosso deslocador à esquerda, implementado em VHDL, e nós temos também o nosso deslocador à direita. Nós também fizemos deslocadores não só de 1 bit, que esses deslocam só 1 bit, nós também fizemos deslocadores de 2 bits e de 4 bits, que se consistem em associações desses deslocadores de 1 bit, tanto à direita quanto à esquerda. Esse é o nosso deslocador à direita de 2 bits, por exemplo, e nós também apresentamos aqui um deslocador, mas dessa vez à esquerda, de 4 bits, que se consiste em ports map, né? Usando as outras entidades que são deslocadores de 1 bit, outros componentes. Nós temos também o nosso swap, né? O nosso SWP e o nosso SWA, que são trocas de posição.
O nosso SWP ele troca de posição entre posições específicas, né? E o nosso SWA troca todas as posições, né? E nós também fazemos isso usando multiplexadores. Na verdade, o funcionamento deles se consiste de multiplexadores que ordenam, né, cada um dos bits a entradas específicas. Então o VHDL também se torna bem simples, de forma que nós podemos associar diretamente as saídas com os nossos bits específicos de acordo com a nossa troca de posição que nós queremos realizar. Nós temos o VHDL do SWP e o VHDL do nosso SWA. Nós temos também o multiplicador, que foi um dos circuitos maiores, e ele é basicamente uma série de somas que usam as portas AND, né, multiplicando bit a bit ou os números de entrada. Então, o nosso multiplicador ele consistiu de linhas e linhas de somas entre multiplicações. Então, nós implementamos dessa forma. Nós escrevemos uma tabela que consistia, cada linha dessa tabela consistia na série de somas e multiplicações que resultam da saída bit a bit da multiplicação. Então nós construímos assim, cada linha como uma série de multiplicações e somas que resultam na entrada. Nós fizemos assim então o nosso VHDL, onde cada linha é uma operação. Alguns deles vão envolver multiplicações e somas, e outros deles são operações diretas com a primeira linha aqui nesse caso. Então nós temos aqui várias linhas, segunda, terceira, quarta linha, cada um entre eles, uma série de multiplicações, né? E no final jogados a um somador, que soma e resulta na saída. Nós temos aqui então para cada linha a série de operações, nosso multiplicador para cada linha a série de operações e no final as suas somas, né? Para resultar as saídas de cada demanda de multiplicação entre os dois números, entre as duas entradas. Pois bem, da parte dos resultados nós temos a simulação de cada um desses circuitos lógicos e aritméticos. Para testar nossa ULA, nós testamos cada um dos componentes e verificamos, né, se eles de fato funcionam. Então nós usamos o simulador ModelSim da software e ele nos deu as respostas que esperávamos dentro das entradas que nós conferimos a ele. Então nós fizemos aqui, por exemplo, a simulação do nosso somador completo, colocando uma entrada específica e recebendo a saída que nós esperávamos. Fizemos também aqui a simulação do nosso meio somador, simulação da porta AND, simulador da porta NOT, simulador do deslocador à direita, simulador do SWP de 8 bits, simulador do SWA. Fizemos aqui a simulação do extensor aritmético, simulação do seletor do extensor aritmético e a simulação do deslocador à esquerda de 4 bits. Nós fizemos essa simulação também do multiplicador e apesar dele ser bem grande, né, a multiplicação se dava correta. Então, quando nós entrávamos com dois números binários, a multiplicação entre esses dois números era resultante de forma que estava adequado, estava correto a nossa implementação. Então, feito tudo isso, nós podíamos comprovar que a nossa ULA funcionava a nível prático, a nível de VHDL. Né? E pois bem, então no final das contas nós definimos a nossa arquitetura de um jeito que seria assim, cada um das operações, o extensor aritmético separado e as outras operações separadas também, eram multiplexadas por um multiplexador final, que recebia um valor-chave e selecionava a operação. Quando ele selecionava a operação, as entradas vinham por aquele canal, passavam pela operação, que era um circuito, e saíam no final do multiplexador. Essa saída no final do multiplexador vinha para um BIM-BCD, que é um transformador de binário para base decimal. E ele convertia, né, como o BIM-BCD funciona, para 3 sequências de 4 bits. E saída do BIM-BCD, ele iria para um display de 7 segmentos que trabalha com mapas K, né, e aquelas relações lógicas para criar os respectivos padrões de ativação de LED, dependendo do número binário inserido, que vai de 1 a 9. De 0 a 9. E assim foi feito. Esse aqui é o VHDL do nosso BIM-BCD. E ele foi feito em 2 partes, né? No caso, ele tem 2 partes porque ele era um pouco grande, mas era basicamente essa série de ports map, né? Que faz com que ele tenha as saídas corretas para cada relação das entradas, dos bits das entradas, né? O BIM-BCD foi feito, ele separa a saída final, né, em 3 segmentos de 4 bits e manda esses 3 segmentos, cada um deles por um canal, para um display de 7 segmentos. Né? A metodologia utilizada aqui é da soma 5, que faz com que o BIM-BCD funcione, né, separando aí, um número binário em 3 segmentos de 4 bits.
Por fim, nós podemos concluir que esse trabalho ele nos permite verificar, né, a importância das simulações, a importância de uma implementação prática de circuitos digitais como esse, né? Sem a simulação, nós não podemos conferir, nós não poderíamos testemunhar se de fato funcionariam. Então a implementação ela é muito importante e deve ser muito fundamentada no projeto. Mas com a utilização dos simuladores é que tudo isso recebe importância, né? Pois bem, esse foi o nosso trabalho da implementação da ULA.